Estamos comemorando mais um 13 de maio, data da abolição da escravatura no Brasil. Mas apesar do país ser o maior do mundo em população afrodescendente fora do continente africano, o preconceito ainda é a maior dificuldade enfrentada pelos negros brasileiros. Uma voz, um mistério. Ouvir apenas a voz pelas ondas de um rádio reproduz fantasias e rostos imaginários para o ouvinte. 99,7 FM, fazendo a trilha sonora da sua vida. Muito boa tarde para você, obrigado pelo carinho da audiência. O prazer de escutar Peter Frampton, Baby I Love You Ray. Às vezes o encontro causa decepção. Foi o que aconteceu com o radialista Evenilson Santana. Estava numa emissora que eu trabalhava antes, na Rádio Cultura de Sergipe, durante a noite. E à noite a gente ficava mais à vontade. Exatamente porque não tinha muita gente trabalhando, eu estava de bermudão, de camisa mais solta. E aí chegou um ouvinte, que era muito assíduo por sinal, e ele chegou perguntando na portaria quem era o locutor. Quem era a pessoa que ele queria dar uma nota, para que o locutor divulgasse uma nota de falecimento. E eu mesmo fui abrir a porta da emissora. E ele disse, quem é o locutor? Eu falei, sou eu. Aí ele olhou assim de cima a baixo para mim e disse, você é o locutor? Eu disse, sim. Por quê? Ele disse, eu pensei que fosse encontrar aqui uma pessoa mais alta, de cor clara, assim, todo de terno, aquela coisa mais formal. Eu disse, não, eu sou o locutor, a gente fica mais à vontade aqui. E claro que eu entendo que ali não foi intencional da parte dele, e não foi uma atitude assim meio que discriminatória, mas eu entendo que é exatamente por essa questão cultural, de que só uma pessoa de cor clara pode ter uma voz boa, só uma pessoa de cor clara pode ter um bom papel numa novela. Eu acho que essa discriminação está exatamente mais baseada nessa questão cultural. Práticas racistas como esta são bastante comuns no Brasil, tudo resultado de mais de 3 séculos e meio de escravidão. Mas no Brasil ninguém se declara racista, os outros é que sempre são. Não é porque eu tenho um colega moreno, outro branco, eu vou deixar de andar só com um branco. Não, isso é um racismo, eu não sou racista, ao contrário, tenho muitos colegas de muitas coisas diferentes. E não, minha namorada é morena e não tenho nenhum preconceito com nenhum racismo. Acho que são pessoas que têm a mente fraca, que o mundo que a gente vive hoje não existe mais espaço por racismo. Eu acho um absurdo, porque todos nós somos todos iguais. Eu acho que o racismo é um tipo de excluir as pessoas do convívio da sociedade. Quem é racista deve ser considerado uma pessoa hipócrita, porque não tem nada a ver uma pessoa julgar uma ou analisar o caráter dela pela cor. Eu acho uma besteira, uma falta de as pessoas não ter consciência do que são, porque racismo para mim não existe. Não existe racismo. Segundo estudos, os negros chegaram ao Brasil em 1532. Eram a mão de obra perfeita para a colonização do Brasil e desenvolvimento econômico do Império. Submetidos a todo tipo de humilhação e maus tratos, os negros fugiam de seus senhores e montavam quilombos. O principal, Palmares, um verdadeiro estado negro dentro da colonização portuguesa. A situação durou até 13 de maio de 1888, quando foi assinada a Lei Áurea. A partir daí, veio a exclusão social. A luta do povo negro aqui no Brasil tem sido sistemática. Evidentemente que essa luta é um processo histórico, desde que o negro foi introduzido aqui com o advento da escravidão, que foi colocado como escravo, mas que tinha o sentimento de liberdade. E é exatamente esse sentimento de liberdade que nos traz, até hoje, toda essa força para a luta contra o racismo, contra as condições, as questões, enfim. A nossa luta tem sido uma luta, realmente, uma luta sem quartel, mas que, infelizmente, quando a gente ganha um passo, a gente perde 2 ou 3. É aquele negócio do caranguejo, vai para frente e 3 para trás. Infelizmente, a gente ainda não pode dizer que temos um ídolo ou um líder nacional. Nos anos 60, nos anos 70, nós tínhamos Abdias Nascimento, que dava, entendendo, algumas citações. Mas hoje nós não temos. Hoje o movimento negro ele está mais ligado a partidos, está mais ligado a sigla partidária do que a questão do coletivo negro. Então, essa fracionalidade faz com que os movimentos fiquem aquém
Vejam só, dentro do processo da consecução do objetivo e do projeto dos líderes locais dentro das suas entidades. Então é o processo, é o projeto do diretor de determinada ONG, do diretor de determinada entidade, e não o projeto para a comunidade. O Brasil é o maior país do mundo em população afrodescendente fora do continente africano. Os afrodescendentes são mais de 79 milhões de pessoas, formando a segunda maior população negra do mundo, atrás apenas da Nigéria. Mas a sociedade brasileira é marcada por grandes disparidades sociais entre brancos e negros. O que nós não vemos é na mídia, nós não encontramos propagandas de carro, não encontramos propaganda de venda de perfumes, de imóveis, né? Nós não vemos os negros como protagonistas, nós não vemos a participação efetiva dos negros, e nós compramos, nós consumimos, e temos também que nos ver e ter a oportunidade de entrar neste mercado de trabalho. Além disso, eu posso contar uma experiência que me aconteceu na Bahia. Certa feita eu fui comprar um empreendimento em Salvador, e o segurança disse que eu não tinha o perfil de estar naquele condomínio, e chamou outras viaturas de segurança, e minha esposa estava grávida e eu com minha mãe no carro, e precisou eu dizer a ele que se ele tomasse alguma outra atitude, aquela situação não ia ficar muito interessante para ele, porque eu era sabedor dos meus direitos e tomaria providências contra ele. E hoje, para minha felicidade, eu acho que para que ele tomasse até uma lição, porque ele também é negro, ele hoje tem que me aceitar no condomínio, me respeita, e eu já soube que ele procurou saber quem eu era, e os próprios colegas dele chamaram a atenção. Tá vendo que o senhor deve rever a sua forma de pensar em relação ao negro, que você é negro e deve aceitar que os negros também são pessoas de bem e podem também adquirir bens. Pesquisas revelam uma triste realidade da participação negra na sociedade. Os negros correspondem a 51,1% da taxa de analfabetismo no Brasil. Dos 53 milhões de brasileiros que vivem abaixo da linha de pobreza, 64% são negros. Dos 22 milhões de indigentes, 69% correspondem a negros. Dentre os 10% mais pobres da população, 70% são negros. Na educação superior, 98% dos jovens negros entre 18 e 25 anos não têm acesso a uma universidade. Os brasileiros brancos dizem que os negros são assim ou daquele jeito, seja repetindo chavões racistas, seja tentando elogiar. Essas pessoas estão, na verdade, mantendo o negro à parte. Brancos e negros, se existem no Brasil, são muito poucos. Somos quase todos mestiços, por mais que a composição genética determine este ou aquele tipo racial ou as feições lembrem determinado tipo étnico. Eu não vejo nenhuma solução para o racismo, porque o racismo ele vai mudando de enfoque. Tá? Então, as crianças que estão nascendo agora são os futuros racistas, né? Porque é uma dinâmica, porque essas crianças, elas recebem essas informações dentro de casa, elas não nascem racistas, mas são as famílias que fazem as crianças serem racistas. São as avós, são os primos, as mães, os pais, os amigos dos pais, as madrinhas, tá entendendo? Que incute na criança isso, principalmente quando aparece o negro. A criança fez algum mal feito, aí passa um negro, só olha, se você fizer de novo eu lhe mostro para aquele negão, viu? Olha ali, o bicho vai lhe pegar. E a criança reage. Então toda vez que a criança vê um negro, a criança fica com medo. Eu tenho ido aqui do supermercado aqui perto e vejo o assombro das pessoas quando me veem. Já tive problemas lá, já chamei gerente, já disse palavrões no supermercado, já chamei a atenção de mães e pelo comportamento dos filhos delas, mas ela disse na minha cara, não, o menino não fez nada não, quer dizer, então reforçou o comportamento dele na minha cara.